Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos resolver uma questão do Enem 2019, falando sobre eletrodinâmica, uma questão muito bacana, pessoal, porque eu chamo essa questão de questão aula. A gente vai revisar aqui os principais tópicos, os principais detalhes sobre a associação em série, associação em paralelo e a associação mista. Então, essa aqui é uma excelente questão para você revisar para a sua prova. Vamos juntos. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Importante essa informação aqui. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Muito bem, temos aqui o nosso circuito. Perceba que do jeito que está aqui, nenhuma dessas lâmpadas funciona, porque eu tenho a chave aberta aqui em todas elas. Então, eu quero fazer aqui um cálculo que não é para resolver a questão já, mas vai facilitar você visualizar algumas coisas interessantes aqui. Então, do jeito que eu tenho aqui, como eu já te falei, as lâmpadas não funcionam. Então, perceba que eu tenho essa resistência de 10 ohms aqui, ó, que representa o cabo mal dimensionado, em série com a TV. Perceba que só há um caminho para a passagem da corrente elétrica, ou seja, o cabo mal dimensionado e a TV estão em série. Então, vamos fazer aqui alguns cálculos, calcular a resistência equivalente e a corrente do circuito nesse caso. Então, a resistência equivalente vai ser a soma da resistência do cabo mais a resistência da TV, que é exatamente 50 ohms, já que eles estão em série. Ou seja, nessa situação, a resistência equivalente do meu circuito é de 60 ohms. Então, a DDP total vai ser igual à resistência total, que é a resistência equivalente, vezes a corrente que passa pelo circuito. A DDP, 120 volts, resistência equivalente 60 vezes a corrente, que é I. Então, teremos aqui que essa corrente será de exatamente 2 amperes. Muito bem. Então, a corrente elétrica total no circuito aí é uma corrente de 2 amperes e essa corrente é a corrente que vai passar aqui pelo meu cabo mal dimensionado. Temos aqui 2 amperes e a mesma corrente que vai passar pela TV. Ou seja, por aqui eu tenho também 2 amperes. Bom, o camarada falou que a TV funciona entre 90 e 120 volts. A pergunta é, será que ela está funcionando? Tem gente que fala o seguinte, ó, professor, tá entre 90 e 130, né? Ela está funcionando porque ela está ligada exatamente a 120 volts. E aí que está o detalhe, pessoal. Essa TV ela não está ligada a 120 volts. Por quê? Essa tensão de 120 volts ela está sendo dividida uma parte para a tensão que vai para o cabo, alguma quantidade de volts vai para o cabo, e uma outra parte vai para a TV. E aí, como que eu calculo a quantidade de volts que vai para cada um desses elementos? Simples, utilizando a lei de Ohm especificamente para cada uma delas, né? Então, quantos volts vem aqui para o cabo? Eu vou chamar de UC, a DDP no cabo. Vai ser exatamente a resistência do cabo, que é 10, vezes a corrente que passa por ele, que é 2. Ou seja, temos exatamente aí 20 volts, tá? Indo para o cabo. Pessoal, se de 120 volts, 20 volts foi para o cabo, quantos volts eu tenho aqui ligando a minha televisão? Eu tenho exatamente a diferença, obviamente, então eu tenho 100 volts aqui ligando a minha televisão. De acordo com a questão, do jeito que está aí, a nossa TV funciona, ela está ligada com 100 volts, diz que ela liga entre 90 e 130 volts. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Aqui que é a parte legal de visualizar essa questão, tá? À medida que eu vou fechando essa chave aqui, ó, eu vou ligando lâmpadas em paralelo com a minha TV. Eu vou ligando lâmpadas em paralelo com a minha TV. E existe uma característica da associação em paralelo que é muito bacana. Anota isso, tá? Que característica é essa importante? Quanto mais elementos eu vou ligando em paralelo, menor vai ficando a resistência equivalente do circuito. O que acontece é ao contrário em série. Em série, a resistência equivalente é a soma. Na associação em paralelo, é a soma com os inversos.
tá? Então, à medida que eu vou ligando cada vez mais equipamentos em paralelo, a resistência do meu circuito vai diminuindo. E à medida que à medida que diminui a resistência do meu circuito, eu aumento a corrente total enviada pela fonte. Fez sentido? Menor resistência equivalente, maior corrente. E o que acontece? À medida que eu vou aumentando a corrente total enviada pela fonte, pessoal, mais volts eu vou tendo aqui, ó, dissipado no meu cabo. Porque olha que interessante. A DDP aqui no nosso cabo. Deixa eu colocar aqui minha caneta. A DDP aqui no cabo, olha que bacana, vai ser exatamente a resistência do cabo que eu tenho, que é 10 ohms, vezes a corrente que passa pelo cabo. Concorda comigo? Então, à medida que eu vou ligando mais lâmpadas, a resistência equivalente do circuito vai ficando menor, vai aumentando a corrente total enviada pela fonte. Se eu aumento a corrente total enviada pela fonte, olha que bacana, eu vou aumentar também a parcela da DDP que é consumida pelo cabo mal dimensionado. Fez sentido para vocês? Então, se eu vou aumentando a parcela do cabo, se eu vou aumentando a parcela da DDP que vai aqui para o nosso cabo, eu vou diminuindo a parcela da DDP que vai para a TV. Fez sentido, pessoal, para vocês isso? Então, colocando mais lâmpadas em paralelo, eu vou diminuindo a resistência equivalente do circuito, aumentando a corrente total enviada pela fonte. Maior corrente passando pelo cabo mal dimensionado aumenta a DDP no cabo mal dimensionado, diminuindo, portanto, a quantidade de volts que vai lá para a lâmpada. Então, se ele falou que a lâmpada funciona, a TV, desculpa, se a TV funciona entre 90 volts e 130 volts, eu tenho que impor que para a TV vai 90 volts, a quantidade mínima de volts. Porque eu vou ligando cada vez mais lâmpadas em paralelo, vai aumentando a DDP lá no cabo mal dimensionado. Se vai aumentando a DDP no cabo mal dimensionado, vai uma parcela cada vez menor para a TV. Então eu tenho que impor que pela minha TV vai passar exatamente 90 volts. Beleza? Essa é a sacada do problema. Essa é a sacada do problema. Então vamos aqui para a minha figura. Você já sabe que para minha TV eu tenho que impor 90 volts, o mínimo para ela. Beleza. Se 90 volts foi para a minha TV e para esse conjunto aqui em paralelo de lâmpadas, que eu não sei quantas lâmpadas são ainda, mas elas vão ter a mesma DDP, porque está todo mundo em paralelo. Então, se 90 volts foi para o meu conjunto aí, que está todo mundo em paralelo, quantos volts vem para cá, pessoal? Você concorda comigo que tem que vir exatamente 30 volts, né? 30 volts, portanto, foi para o cabo mal dimensionado. E aí vamos calcular qual é a corrente que vai passar aqui pelo meu cabo mal dimensionado. Beleza? Vamos calcular essa corrente I aqui, ó. Então, a DDP no cabo 30 volts, a resistência do cabo exatamente 10 e a corrente aí. Então, a corrente que vai para o meu cabo e a corrente que vai aqui para o resto da associação é uma corrente de exatamente 3 amperes. Muito bem, pessoal. Então, essa corrente de 3 amperes passou pelo cabo e essa corrente de 3 amperes ela vai passar para o resto da associação, se dividindo aí. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Com o valor da corrente, que eu sei que vai para essa associação, que é a corrente de 3 amperes, e a DDP na associação, que é de 90 volts, eu consigo saber qual é a resistência equivalente da associação. Sabendo a resistência equivalente da associação, eu consigo descobrir quantas lâmpadas estão ligadas. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. A DDP na TV, eu vou chamar de TVL, tá? TV mais lâmpadas. A gente sabe que é de 90 volts, concorda comigo? A gente impôs isso aí, 90 volts. Então, vamos calcular a resistência equivalente da TV e das lâmpadas, que é a resistência do resto aí do circuito, né? Então, DDP, 90 volts, vai ser igual a resistência equivalente entre a TV e a lâmpada, que eu não sei quanto é, e a corrente elétrica que vai para essa parte da associação, que é exatamente de 3 amperes. Então, a resistência equivalente
entre a TV e a lâmpada vai ser de exatamente 90 dividido por 3, o que vai nos dar 30 ohms. Muito bem, então eu tenho 30 ohms de resistência equivalente entre essas lâmpadas e a TV. Fez sentido para vocês, pessoal? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Só que é o seguinte, ó. Eu não sei quantas lâmpadas eu tenho aqui ligadas em paralelo, mas elas são lâmpadas de resistências iguais. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente das lâmpadas, é o valor da resistência de uma lâmpada, 200, dividido pelo número de lâmpadas que eu não sei quanto é, que é N. Só que essa resistência equivalente de 30 aqui, ó, ela é a resistência equivalente das lâmpadas em paralelo com a TV. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, essa resistência equivalente entre a TV e a lâmpada, eu posso fazer produto pela soma da resistência equivalente das lâmpadas com a TV. Beleza? Então, vamos fazer isso. Então, esses 30 ohms aqui, ele é exatamente o produto pela soma da resistência equivalente das lâmpadas com a TV. Ou seja, R equivalente lâmpada vezes a resistência equivalente da TV, que é exatamente 50, dividido pela soma resistência equivalente das lâmpadas mais a resistência equivalente da TV. Produto dividido pela soma. Se você olhar para essa equação aqui, a única incógnita que nós temos é a resistência equivalente das lâmpadas. E se eu sei a resistência equivalente das lâmpadas, eu consigo descobrir o número de lâmpadas que estão ligadas em paralelo para que a minha DDP venha exatamente de 90 volts para cá. Fez sentido? Então vamos fazer essa continha aí, pessoal. Vamos fazer o produto cruzado, né? Então 50 vezes a resistência equivalente das lâmpadas vai ser igual a 30, que multiplica esse pessoal aqui, né? Então, 30 resistência equivalente das lâmpadas, mais 30 vezes 50, o que dá exatamente 1.500. Mais 1.500. Esse 30 REC passa para o outro lado subtraindo, então 50 menos 30 vai dar exatamente 20. 20 resistência equivalente das lâmpadas vai ser igual a 1.500. Então, a resistência equivalente das lâmpadas vai ser exatamente 1.500 dividido por 20, que vai dar exatamente 75. 75 ohms. Muito bem, acabei de encontrar a resistência equivalente das lâmpadas. Só que eu não quero isso. Eu quero exatamente o número de lâmpadas. Só que aqui ficou fácil. Eu volto aqui em cima. A resistência equivalente das lâmpadas é exatamente 75. Vai ser igual a 200 dividido pelo número de lâmpadas em paralelo, que eu não sei quanto é. Então, esse número aqui, pessoal, ó, vai ser exatamente 200 dividido por 75. Dá para simplificar. E esse resultado que você vai encontrar, pessoal, já fiz essa continha aqui, dá exatamente 2,66 lâmpadas, tá? 2,66 lâmpadas. E aí, obviamente, você olha para mim e fala, prof, tem algum problema, né? Porque eu não posso ligar 2,66 lâmpadas. Ou eu ligo duas, ou eu vou ligar 3 lâmpadas. E aí, eu conheço muito aluno bom que chegou nessa situação aqui, né? E falou, cara, temos que arredondar. Ou vai arredondar para cima ou vai arredondar para baixo. Se você voltar aqui, ó, se eu arredondar para baixo, eu tenho 2. Se você arredondar para cima, eu vou ter o 3. E aí muita gente boa fez o seguinte, ó, arredonda para cima, porque 2,66 é mais próximo de 3 do que de 2. Beleza? E aí, pessoal, esse raciocínio é errado. Porque é o seguinte, ó, você lembra que eu falei para vocês que à medida que eu vou ligando cada vez mais lâmpadas aqui em paralelo, ó, eu vou fechando aqui as chaves, o que vai acontecendo com a parcela da DDP que vem aqui para a lâmpada? Desculpa, para a TV. Vai diminuindo. Você lembra por quê? Vamos revisar isso?
Vou ligando lâmpadas em paralelo com a TV, a resistência equivalente do circuito vai diminuindo. Diminuindo a resistência equivalente do circuito, eu aumento a corrente total enviada pela fonte. A corrente total enviada pela fonte sendo maior, eu vou ter uma maior parte da DDP dissipada aqui no cabo. Uma maior parte da DDP dissipada no cabo vai menos volts para a TV. Por isso que eu impus 90 volts, ó, o menor possível para ela funcionar. Ou seja, 2,66 lâmpadas faz com que 90 volts venha para a minha TV. Só que, se eu colocar mais lâmpadas, ou seja, arredondar para cima, arredondar para 3, o que vai acontecer? A DDP na lâmpada vai o quê? Diminuir mais ainda. Vai diminuir mais ainda. Então, se eu arredondar de 2,66 para 3, a quantidade de volts na TV vai para menor do que 90 volts. E a TV não funciona, porque o problema falou que ela funciona entre 90 e 130 volts. Fez sentido? Ou seja, eu não posso arredondar para 3, porque a DDP vai cair de 90 volts, a TV não funciona. Então, eu tenho que arredondar para 2. Arredondando para 2, eu sei que essa DDP aí vai ser um pouco acima de 90 volts. E aí a lâmpada funciona. Então, o nosso gabarito é exatamente 2 lâmpadas. 2 lâmpadas, beleza, pessoal? Olha que questão interessante. Então, voltando aqui, nós marcamos como gabarito a letra B, tá? Essa é uma questão considerada difícil, não por causa dos cálculos em si, mas porque o aluno ele tem que entender esses detalhes da eletrodinâmica, da associação em série em paralelo. Por isso que eu digo que essa é uma excelente questão para você revisar esses detalhes da divisão de tensão entre série, paralelo, essa propriedade de que quanto mais resistores eu vou colocando em paralelo, menor vai ficando a resistência equivalente. Menor a resistência equivalente, maior a corrente enviada pela fonte. Beleza, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.